Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nesta manhã para louvar, engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito toda a diferença na nossa vida. Só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Louvado, engrandecido seja Ele, que tem cuidado, que tem operado, manifesta a sua graça, o seu poder, a sua unção, o seu sobrenatural. Amém? Então, hoje nós vamos estar lendo aí no livro de Levítico e nós vamos buscar ao Senhor no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar colocando a nossa vida no altar, nós vamos estar orando e eu quero te convidar para nós estarmos aí nos entregando ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Então, nós vamos estar aí em Levítico lendo a sua palavra, também em Jó capítulo 3 e 4 e Atos dos Apóstolos 11 e 12. Amém? Nós vamos estar buscando ao Senhor através desses capítulos da Bíblia. Eu quero convidar a você para nós estarmos aí nos alegrando no Senhor, alegrando no nosso Deus e buscando, a sua face e queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Então, vamos à oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão bom, Pai, que temos, ó Pai, de estarmos, ó Pai, buscando a Tua face, buscando, Senhor, a direção do Senhor, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai, que esteja nos lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, com que sejamos, ó Pai, uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai, nos ajuda, nos fortaleça, ministra sobre nós com Teu poder, com o Teu sobrenatural. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos nossos amados amigos e irmãos. Sejamos, ó Pai, transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Sejamos, ó Pai, avivados, ó Pai, na manhã desse dia. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fortalecendo, Senhor Deus, os Teus servos e servas, Pai, que nós possamos ver o Senhor agindo com poder e grande glória. Então nos ajuda, manifesta o Teu poder, a Tua unção, o Teu sobrenatural, em nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, meus amados irmãos e irmãs, nas Tuas mãos, esteja curando, ó Pai, a Tua serva Dona Valéria, Senhor Deus, esteja curando também, Senhor Deus, a Tia Nicinha, missionária Diva, diaconisa Darcília, missionária Lucinéia, Sr. Manuel. Nós te pedimos encarecidamente que o Teu milagre esteja chegando até eles, ó Pai. Toma também, Senhor Deus, nosso pastor Márcio Correia, Senhor Deus, esteja indo de encontro ao Teu servo, pastor Carlos Augusto. Deus de Israel, esteja tomando, Pai, a Josi nas Tuas mãos, ó Pai, a Thaís. Deus de Israel, o Senhor tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus de Israel, aí um milagre para cada um deles. Então, Senhor Deus, esteja Tu aí do alto céu, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, das Tuas bênçãos, ó Pai, do Teu sobrenatural, que venham, ó Pai, encontrar no Senhor, ó Pai, o verdadeiro socorro para as suas vidas, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor Deus, aqueles que têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, em situações difíceis, ó Pai, transforma-os, ó Pai, ministra sobre eles, ó Pai, com Teu poder, com a Tua unção. Faça, Senhor Deus, com que cresçam, Senhor Deus, na Tua graça, no Teu conhecimento, e que sejamos uma bênção, Pai, nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim, Deus, nós te pedimos fortalecimento, Pai. Sejamos uma bênção, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Eu quero ler contigo as Sagradas Escrituras. Nós vamos no capítulo 27 de Levítico. Aleluia, desculpe. Nós vamos estar buscando ao Senhor aí. Capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto,
segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos, a idade de 60, será a tua avaliação 50 ciclos de prata, segundo os ciclos do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos, e se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos, da mulher 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata. A tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos para cima, pelo homem, a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme as pessoas daquele que fez o voto. O avaliará o sacerdote. E se for animal, os que oferecerem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não mudará, nem trocará bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, de alguma maneira trocar um animal por animal, tanto um como o outro será santo. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará um animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, sacerdote, aleluia, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aqueles que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo de sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo o tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras, mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou seja gado miúdo,
do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte. E se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de um homem ou de animal ou do campo, da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda a coisa consagrada que for consagrada do Senhor não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar uma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e entre o mal, nem o trocará. Mas se alguma maneira o trocar, tanto um campo, aleluia, melhor dizendo, voltando aqui, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não será resgatado. Aleluia, estes são os mandamentos do Senhor. Aleluia, o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidá-los para nós estarmos indo ao próximo livro da Bíblia. Nós vamos fazer menção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar para estarmos indo até o livro de Jó. Amém? Vamos estar indo até o livro de Jó. Aleluia, 3 e 4 de Jó. Livros, aleluia, de Jó. Livro de Jó. 3 e 4. Jó 3 e 4. Depois disso abriu Jó a sua casa e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens a sua escuridão, do dia o espante. Quanto aquela, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, quanto aquela noite, dela se apodera a escuridão, e não se regozije entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para suscitar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha e não veja as pálpebras da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde amado, e em saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse, porque já agora jazia e repousaria, dormiria, e então
haveria repouso para mim, como os reis e conselheiros da terra, para que se edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que pousem, aleluia, possuem ouro, que encham as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que não veriam a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousa os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, o servo e o livre de seu Senhor, porque se dá luz ao miserável, e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura, porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do povo vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam com água, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei mais, veio sobre mim a perturbação. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidá-los também ao capítulo 4, né? Nós vamos ao capítulo 4 de Jó. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Senhor maravilhoso, Tu és. Capítulo 4 de Jó. Amém? Então respondeu-lhe Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás. Mas quem poderia conter as palavras? Ei, que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti, perturba-te, aleluia, perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança, a tua integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam mal, cegam mesmo. Glórias a Deus. Com o hálito de Deus perece, e com o sopro da sua ira se consome. Ruído do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa. Aleluia, glórias a Deus, porque não tem presa. E os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre os pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha cabeça. Parou ele, porém, não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi a voz que dizia: seja porventura um homem mais justo do que Deus? Seria porventura um homem mais puro do que
o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos, e os seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como traça, desde a manhã até a tarde, são despedaçados eternamente, perecem sem que disso se faça, ou melhor dizendo, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morre, mas sem sabedoria. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ao livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero, com os meus amados irmãos, nós estamos aí lendo também o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos aí no capítulo 11 e 12 de Atos dos Apóstolos. Amém? 11 e 12 de Atos dos Apóstolos. Aleluia, glórias a Deus. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a falar-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Via um vaso com um grande lençol atado pelos 4 pontas, que descia do céu e vinha até junto a mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. Eu ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia homens a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós. Ao princípio, lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus, aleluia, até os gentios deu Deus um arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus.
E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas palavras, dessas coisas, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito de oração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E tendo por isso, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: chega-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira, a segunda, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam.
e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Tirara da prisão. Aleluia. E acenando-se-lhes ele com as mãos, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu voltar aqui que saiu do texto. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glórias a Deus. Deixa eu voltar aqui. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, e sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia, se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém. Pai santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, pelo teu cuidado, pelo teu grande amor. Nós oramos, ó Pai, pelos nossos familiares. Eu quero abençoar a vida do meu pai com saúde, com paz, com alegria, prosperidade. Que o Senhor esteja visitando, ó meu pai, na sua saúde. Esteja o abraçando. Toma, Senhor Deus, as minhas irmãs, meus amados irmãos, meus sobrinhos, ó Pai, meus tios, meus tias. Faça, Senhor, resplandecer da tua glória, da tua maravilhosa luz. Esteja, Senhor, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Venha o Senhor nos lavar, remir, transformar, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração para o Carlos, para que tenha aí uma sexta-feira abençoadíssima. Quando for às 19 horas, nós estaremos juntos novamente no culto de cura e libertação. Esteja conosco, vai ser uma bênção. Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Fica na paz, Deus te abençoe.